teórica, vou mostrar para vocês um pouquinho, assim, alguns prints da ferramenta e tal, e depois a gente vai ver um pouco mais na prática como funciona. Mas é bem de boa. Vão mandando suas dúvidas se vocês tiverem, tá? Eu vou começar a apresentar a tela aqui. E se tiver algum problema, vocês me avisam, tá? Então, beleza. Gente, vamos começar falando de gerenciador de referência. O que seria um gerenciador de referência? Eles são softwares ou sistemas que eles vão automatizar, né, a nossa elaboração de referência e citação. Então, ele vai facilitar a gente a mexer com essa questão de autor, de citação e tudo mais. Como? A gente vai colocar dentro do sistema os artigos que a gente está usando, né, o que a gente quer usar, e ele já vai colocar direto na norma que a gente escolher e também já criar a referência do documento. Então, é bem legal, bem prático. Mas para isso acontecer, a gente tem que alimentar essa ferramenta bem direitinho. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. O que é um Mendeley exatamente? É um software acadêmico, ele vai gerenciar tanto referência quanto PDF, vocês vão ver mais para frente que ele comporta PDFs dentro dele e você consegue ler os PDFs e fazer anotações e compartilhar com pessoas em grupos também dentro do Mendeley. Por isso que é bem legal. Ele tem versão desktop e online, e além disso, ele tem também os plugins para Word e para web. O que isso quer dizer? O plugin do Word vai ajudar vocês quando vocês estiverem escrevendo. E a gata quer pular. Quando vocês estiverem escrevendo, ele vai ajudar vocês a criarem as citações e as referências. E na web, ele vai ajudar a puxar, por exemplo, se você está na página de uma base de dados, no Cielo, na CAPES, e, putz, eu quero pegar alguns documentos daqui. O que eu faço? Eu tenho que fazer tudo manual, sabe? Pegar o nome do autor, colocar no documento, o nome do artigo. Não. Se você tiver esse plugin da web, ele pode ser, né? Às vezes acontece que não, mas pode ser que o Mendeley, e ele reconhece na maioria das vezes, os artigos dessa página. Eu vou mostrar isso para vocês também. O que mais o Mendeley vai fazer? Ele vai auxiliar na organização das suas fontes. Então, tem partes dentro dele que você consegue criar como se fossem pastinhas e dividir os seus documentos, os seus artigos nessas pastinhas, tá? Então, além disso, ele vai gerar essas citações e referências, que é essencial para um gerenciador de referência. Então a gente vai começar com... eu vou mostrar para vocês o Mendeley Web. Ele tem essa carinha aí que vocês estão vendo na tela, tá? A versão online você não precisa instalar nada. Ele vai aparecer a mesma carinha da versão desktop, ele vai aparecer na versão online, tá? E o endereço é esse, mendeley.com. Vocês vão criar uma conta clicando naquele botãozinho ali em cima, que eu coloquei a setinha vermelha para vocês. Colocando ali, você vai ter que fazer uma conta e tranquilo, você já vai conseguir ter acesso a ele. Se você quiser fazer o download, que eu recomendo, porque é uma versão mais completa, ele vai instalar no seu computador, é super leve, super tranquilo, ele também é sincronizado com a versão web. Por que é bom? No desktop, você consegue, colocar todos os documentos certinho, e se você também tiver logado na versão web, você pode acessar esses metadados desses artigos, né? Você pode acessar de qualquer lugar que você tiver, de qualquer computador. Então, isso é muito bom caso você vá escrever em outro computador também. Beleza? A gente vai ver aqui, exatamente, não a versão web, mas a gente vai ver a versão desktop. Eu vou mostrar para vocês a que eu tenho aqui no meu computador e a gente vai fazer uns testes com ela. Então, como que a gente vai utilizar? Naquela página que eu mostrei para vocês, mendeley.com, faz a inscrição, que é aquela conta da Elsevier ali, e faz o download. Você vai receber um e-mail para confirmação e aí sucesso. É só entrar e ele vai aparecer a telinha para você. Ele é bem intuitivo, ele é bem simples, é fácil de utilizar, viu? Então, para baixar é ali mesmo. Vocês vão conseguir qualquer sistema operacional, tanto Windows, na Apple, Linux também dá. E ele vai criar um ícone no desktop. Beleza, gente? Então é super fácil para abrir, enfim, para mexer com ele é bem prático mesmo. Essa é a carinha dele. Deem uma olhadinha como é que ele funciona.
Aqui nesse botãozinho do Add New é onde é onde tudo acontece. Eu vou inserir os documentos do meu computador aqui, eu vou inserir documentos que eu sei o DOI por aqui, eu vou inserir manualmente por aqui, tudo é por aqui, beleza? Essa parte de collections é aquilo que eu falei para você, que vocês conseguem organizar em pastas. Então, quando você cria, você pode colocar nomes, né, aleatórios, ele vai criar como se fossem pastinhas, e a partir daí você pode pegar esses documentos e arrastar os documentos na parte principal e arrastar para essas pastinhas. Agora, esses aqui no meio são todos os documentos que eu tenho inseridos no meu Mendeley no momento. Então, quando eu quero ter mais informações sobre eles, eu clico neles e eles vão me abrir aqui, ó, essa janelinha lateral. E aqui tem as informações do artigo. Então, ele vem com o título, vem aqui as informações de autor, aqui ele coloca até o nome da revista, o ano, enfim, todas as informações que ele puxou direto do artigo que eu coloquei. Então, às vezes, você tem um documento baixado no seu computador, um artigo que você pegou da internet, ele pega todos os metadados, já pega até o resumo, enfim, ele pega tudo para facilitar para você não ter que fazer toda essa inserção manual. Mas, o que é muito importante, sempre confiram, tanto quando vocês colocarem a informação do DOI, porque quando você coloca para colocar a informação manual, ele te dá a opção de colocar o DOI. No momento que você coloca o DOI do artigo, acho que vocês sabem o que é o DOI, né? Como se fosse um endereço fixo para um artigo na internet. Então, ele sabe, é um número que tem todas as informações daquele artigo. Então, o Mendeley reconhece isso. Você coloca aquele número e ele puxa todos os metadados já. Mas o que é importante é sempre conferir, tanto na hora que você for colocar do seu computador, quanto na hora do DOI. Em qualquer momento tem que conferir para ver se está tudo certinho. Por quê? Porque é a partir dessas informações que o Mendeley vai gerar sua referência. E se tiver alguma coisa errada, ele vai gerar a referência errada. E mais para frente a gente vai ver que quando ele gera a referência errada e você tenta mudar manualmente no Word, você não pode. Porque como ele está sempre sincronizando, ele está sempre atualizando, se você mexe e atualiza o Mendeley, ele apaga todas as modificações que você fez. Então, isso a gente vai ver também, é importante de lembrar, tá? Então, sempre que for mexer em alguma coisa, é nessa tela aqui, é no desktop, no Mendeley Desktop, que a gente vai fazer as modificações de referência, tá? Bom, então, é aquilo que eu falei. Sempre que vocês trabalharem com o Mendeley, vocês vão clicar nesse botão de sincronização. Ele vai atualizar tanto com a versão da nuvem, quanto com o plugin do Word. Muito importante. Por quê? Se eu estou com o meu desktop aberto e eu coloco artigos nele, só que aí eu estou escrevendo, eu já quero colocar uma citação dele na hora. Então, eu vou ali, clico no botão de sincronização. Na verdade, você não precisa nem clicar, porque ele atualiza sozinho. Qualquer modificação, ele já vai sincronizando, vocês vão ver o botãozinho trabalhando. E aí, automaticamente, quando vocês forem para o Word de vocês, também no plugin do Word também tem um botão de sincronização. Quando vocês fizerem, ele já vai atualizar com as referências novas, para vocês poderem trabalhar e colocar essas citações a mais. Beleza? É bem simples, é tudo conectado, é super tranquilo. Então, para organizar, é aquilo que eu falei para vocês. Ó, quando vocês clicam naquele botão Add New que eu comentei, ele vai aparecer essas 3 opções. Vocês colocarem os artigos do seu computador ou vocês colocarem manualmente. Essa opção, essa terceira opção que ele dá de importar a biblioteca, é o seguinte: quando você tem um Mendeley e você colocou ali vários artigos, várias coisas importantes para a sua área, e você tem um colega de pesquisa, que está pesquisando junto com você e tal, e ele também tem, e putz, as informações que ele tem seriam legais para colocar na minha, tal, ele tem artigos legais que iam facilitar para mim, você tem a opção de exportar a sua biblioteca e aí importar a biblioteca em outro Mendeley, com outra conta. Então, facilita muito quando você está trabalhando em conjunto, ou quando a pessoa, sei lá, já organizou tudo certinho, o Mendeley dela, você fala, você me passa a sua biblioteca? Então, facilita bastante quando você está trabalhando com autores parecidos, né, com alguém.
E aí, obviamente, quando você pega o seu Mendeley, mesmo importando a biblioteca, você pode deletar o que não é importante para você, o que não é interessante para você nesse momento, tá? Enfim, então é isso que eu disse para vocês, tanto colocando o arquivo do computador quanto manualmente, pelo DOI, ele vai extrair automaticamente os metadados dos arquivos. Por isso que é importante sempre conferir, que é o que está escrito nesse botão. Agora, quando a gente está selecionando materiais nas bases de dados, e aí eu quero extrair essa referência para o Mendeley, eu vou inserir tanto manualmente ou o link do DOI que ele vai puxar os metadados do documento. Lembrando que, se você quiser entrar numa base de dados e você não está na Unesp, você vai ter que criar sua conta, né? Entrar com o VPN. Então, nesse momento, lembre-se de ligar o VPN, aí vocês entram, fazem as suas buscas na CAPES, no Cielo, enfim, e aí vocês conseguem apertar o botãozinho plugin da web e ele já vai trazer todas as informações de todas as referências que tiverem naquela página e ele já localiza o PDF para você se tiver, o que é muito prático mesmo. Então, dependendo do que vocês estiverem buscando, principalmente se for com o VPN ligado, ele vai encontrar a maior parte dos PDFs, tá? E aí, direto na página da web, você consegue clicar e importar essa referência para o seu Mendeley, inclusive com o PDF, que você consegue ler dentro do Mendeley, tá? É bem sucesso. Agora, documentos que você não tem no seu computador, você não tem na internet, foi um livro que você leu, você pode inserir manualmente. Mas uma coisa muito legal que dá para fazer também é na nossa pesquisa integrada na Unesp, ou seja, no nosso catálogo, se você leu, às vezes, algum livro que estava lá, e aí, tipo, mas eu não tô com o livro aqui, mas eu lembro do nome, mas eu não sei as outras informações. Você pode entrar no nosso catálogo e puxar automaticamente as informações desse livro para o Mendeley. Por quê? Porque na hora que a gente pesquisa, ele tem um botão para exportar para o Mendeley. Mas isso também é muito importante fazer a conferência dos metadados, porque às vezes ele vem um pouco cru. Então, às vezes, sei lá, ele coloca, sei lá, o título inteiro em negrito, ao invés de só o título principal, né? Às vezes ele coloca o subtítulo em negrito também. Enfim, outras coisinhas assim que pela ABNT não estariam corretas, mas facilita muito. Enfim, fazer essa mudança não é um trabalho tão grande quanto seria colocar tudo manualmente ou ficar tentando descobrir qual é o nome do livro que vocês acessaram, né? Então, é muito legal. Tanto a base de dados quanto no nosso catálogo, quanto os documentos que vocês já têm no computador de vocês, é muito fácil para vocês colocarem no Mendeley e já usarem, tá? Agora, quando você entra no Mendeley Desktop, ele é muito simples, ele quase não tem botões, mas aí lá em cima tem um botão de ferramenta que ele vai dar essa opção para você instalar tanto o plugin da web quanto o plugin do Word. Então, sempre que vocês baixarem, não sei se vocês já estão baixando aí também, sempre que vocês baixarem, já pega e instala esses dois. É muito fácil, muito simples, ele instala na hora, não fica pesado, não tem problema nenhum, tá? É super legal. E é muito importante. Aliás, principalmente o plugin do Word, né? Na verdade, não adianta muita coisa se você não for escrever com ele. Ele seria só uma ferramenta de organização, mas a parte legal que eu considero é você poder fazer a citação e a referência através da BNT. Então, aí tem que ter esse plugin do Word. O plugin do Word agora. A gente vai fazer o quê? Instalar, e aí vai aparecer esse plugin na aba de referências. Ele vai aparecer esse botãozinho que está aí para vocês. Quando você clicar nesse botão, automaticamente ele vai aparecer aqui na lateral direita uma caixinha, como essa aqui. Ela vai aparecer exatamente tudo que tiver inserido, né? Todas as referências que tiverem inseridas na versão desktop. Então, vai aparecer desse jeitinho. Se eu quiser fazer uma citação, eu vou clicar, por exemplo, nesse infância, família, escola, eu vou clicar nele e vou colocar inserir. E ele já vai inserir a citação onde meu mouse estiver. Beleza? Agora, para você escolher a ABNT, você clica nesse botãozinho, você vê que ele só tem 3 botõezinhos em cima. As referências, o estilo de citação e esse botão que é o botão do mais. As referências é aquela página anterior, que são todas as referências que você tem.
Essa página de estilo de citação é onde ele vai te mostrar a norma. Tem várias, como vocês podem ver ali na listinha, só que aí vocês vão escolher, então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a que a gente usa, que é a BNT, tá? E em seguida tem esse botão do mais, que ele tem a informação de inserir a bibliografia e o update, que seria o sincronizar. Quando vocês fazem esse update, na hora ele vai fazer o update com o desktop. Então é importante, quando você colocar uma coisa no desktop, você vai ali no seu Mendeley site, que é esse do Word, e coloca esse update from library, tá? E esse inserir a bibliografia, o que seria? No momento em que você vai e faz uma citação, 2, 10, enfim, independente disso, aí você pensa, pô, eu já quero criar a minha bibliografia. Então, assim, gente, tanto no momento que você coloca uma citação, ou no momento que você já terminou de escrever o trabalho inteiro, você pode colocar a bibliografia na hora que você quiser. Se você colocar uma citação e criar a bibliografia já, e lá no final colocar o mouse e inserir a bibliografia, ele vai colocar uma referência. E aí, conforme você for citando no seu trabalho, ele já vai automaticamente inserindo na lista final. Então, vocês não precisam ficar colocando inserir bibliografia o tempo inteiro para atualizar. Ele já atualiza sozinho. Então, assim, gente, tanto faz vocês colocarem a lista de referências quando vocês fizerem apenas uma citação, ou vocês esperarem para citar tudo e fazer no final. É indiferente, porque ele vai atualizando sozinho. É sensacional assim. Agora, para eu alterar uma citação, vamos supor assim, eu fui, coloquei, tá direitinho na norma da BNT, e aí eu vou inserir uma citação, eu vou clicar na referência e ele vai aparecer para mim, tá escrito ali, né, insert one citation. Aí tá, coloquei ali, beleza, ele apareceu para mim. Se eu quiser, só que ele vai fazer o quê? Ele vai aparecer o sobrenome e o ano. Se eu quiser colocar, por exemplo, página, eu vou ter que adicionar alguma coisa a mais. Então, nesse caso, ali naquela caixinha lateral vai aparecer uma telinha como essa aqui, e eu vou clicar nesse botãozinho onde está o nome e o ano. No momento que eu fizer isso, ele vai me aparecer isso aqui, ó. Ele vai me dar a opção de editar. Então, eu consigo colocar, vocês conseguem ver aqui que tem uma caixinha escrito page, e no valor do lado, eu consigo colocar a página se eu estiver fazendo uma citação direta, por exemplo. Então, página 10, página 15, enfim. E nesses botõezinhos de baixo aqui, por exemplo, esse no caso do sufixo, eu consigo colocar informações como tradução nossa, grifo nosso, que é aquilo que a gente faz, né, quando está colocando uma coisa a mais nessa parte. Então, eu colocaria tradução nossa nesse sufixo e ele ia aparecer automaticamente na minha citação depois do ano, tá? E se tiver página também, depois da página. Agora, tem uma outra caixinha que você pode marcar, que seria o de suprimir o autor. Isso acontece quando vocês sabem, né, você está lá escrevendo e tal, e eu quero colocar o autor no corpo do texto. Eu não quero colocar ele dentro do parênteses, eu quero escrever de acordo com tal pessoa, e aí eu coloco suprimir o autor para ele sumir o nome de dentro do parênteses e ficar só o ano. Então, assim, automaticamente ele já vai criar, como eu coloquei ali para adicionar a referência, independente de ter o nome do autor ou não, ele já vai adicionar a referência no final certinha. Importante também, quando vocês forem escrever, porque aí vocês vão ter que escrever, ele não vai colocar automaticamente para você o nome fora do parênteses, você vai ter que escrever o sobrenome do autor. O que é muito importante nessa hora, escrevam o sobrenome correto, tá? Porque lá na referência no final, na lista do final, vai estar certinho o sobrenome. Então, às vezes, alguns sobrenomes que são, sei lá, tem vários F ou vários N's, coisas assim, talvez vocês tenham que dar uma conferida para ver se está certinho, tá? Mas é isso aí. E para alterar a lista de referências, aquilo que eu falei para vocês, vamos supor, vocês colocam a bibliografia, só que aí ele veio com erro, veio com problema e tal. Para a gente alterar, é só no Mendeley Desktop. Diferente de alterar a citação que é feita no próprio Word, que é feita no próprio plugin do Word, a lista de referências ela é alterada no desktop. Naquelas informações laterais que eu mostrei para vocês, tem aquela caixinha ali do lado, é ali que você vai mudar. Mudando ali, ele é automaticamente sincronizado com o plugin do Word e ele vai mudar qualquer citação que você tenha feito e também a lista de referências no final. Por isso que eu falo, apertar o botão de sincronizar é muito importante, porque ele faz tudo para você já. Bom, então assim, gente, caso não seja possível alterar alguma coisa por ali, porque às vezes tem alguma coisa que
esse aqui eu não encontrei uma maneira de alterar por aqueles campos, né, que ele coloca no desktop. Aí o que eu falo para você? Não é o ideal, mas é o que temos, né? Fazer alteração manualmente pelo Word e salvar. Mas é aquilo que eu disse para vocês. Deixem isso para total final, a alteração do final. Porque se você sincronizar o Mendeley de novo no seu trabalho, ele vai alterar tudo. Tipo, ele vai alterar a referência que você mudou manualmente. Então, espere chegar no final, tipo, beleza, terminei, legal. Agora eu vou salvar e vou mandar para o orientador, vou mandar para a revista, vou entregar esse trabalho. Aí você vai, coloca manualmente, salva já como PDF, que é para não ter mais problema, e acabou. Mas se você abrir o Mendeley de novo, ele vai voltar para o original, tá? Uma coisa que eu percebi, pode ser que seja uma informação que eu não tenha, mas eu notei, que eu não consigo. Esse exemplo que eu dei para vocês, dele trazer o título inteiro, inclusive o subtítulo em negrito, não consegui arranjar uma maneira de tirar o subtítulo em negrito. Então, esse é um caso que, mesmo no desktop, não consegui mudar isso, e isso é uma informação que teria que ser alterado no final. Depois que eu escrever tudo, eu vou e tiro o negrito do subtítulo. Mas é esse tipo de coisa, né? Não é nada que, nossa, vai levar um 0 no trabalho, mas uma bibliotecária não pode deixar errado, né? Então, para mim, fiquei meio bolado, porque não deu para mexer, mas não é o fim do mundo. O resto da referência estava certinho. Bom, eu já falei para vocês desses collections, né? Que vocês vão criar as pastinhas e tudo mais para subdividir os documentos. Mas uma coisa legal também que tem é essa informação aqui dos grupos privados. Vocês podem fazer um grupo com até 3 pessoas e vocês conseguem compartilhar PDFs e anotações. Vocês vão ver, eu vou abrir para vocês depois o PDF dentro do Mendeley e dá para fazer anotação, comentários e tudo mais. E isso você consegue fazer esse compartilhamento nesses grupos, tá? Então, isso também é uma boa para quando você está fazendo um trabalho junto com outras pessoas, fazendo uma pesquisa em conjunto. Agora, isso das anotações direto no Mendeley, quando você aperta, tá no desktop ali, no Mendeley Desktop, aperta numa referência, ele vai abrir aquela caixinha lateral, ele vai mostrar uma informação ali para você ler, né? Esse botãozinho que tá ali como Read, foi um documento que eu coloquei um PDF que eu tinha no meu computador, eu coloquei no meu Mendeley, e ele colocou dentro dele aquele PDF. Então, no momento que eu coloco para ler, ele não vai abrir o PDF que eu tenho no meu computador, ele vai abrir o PDF que ele criou dentro do Mendeley. Então, ali eu consigo fazer marcações e comentários. Então, grifos e comentários, tá? E é esse tipo de PDF que pode ser compartilhado com o seu grupo. Ó, esse é um exemplo do PDF ali dentro. Eu consigo pegar, selecionar um trecho, colocar, fazer um highlight, né? Fazer um grifo na cor que eu quiser ali. E eu posso colocar esse adicionar para um notebook. Nisso aqui, ele vai criar, e o acesso é feito também na tela inicial, tá? Como tá vendo ali, tá escrito notebook ali do lado tem um botãozinho branco ali. Na tela inicial do desktop, ele mostra essa informação e você pode fazer qualquer tipo de comentário. Esses comentários não são compartilhados, tá? Eles podem ser, mas tem alguns que são só para vocês. Vocês podem colocar, inclusive, notas para vocês mesmos. Tipo, mas eu preciso fazer tal coisa, eu preciso ainda conferir não sei o quê. É como se fosse um caderninho mesmo dentro do Mendeley para vocês terem informações. Então, gente, dicas importantes sobre o Mendeley. Selecionar a biblioteca com cuidado, tá? Sempre conferir tudo que for dentro dele. Dá um trabalhinho? Dá, mas eu acredito que dá menos trabalho do que vocês colocarem tudo manualmente, fazerem referências manualmente e tudo mais. Lembrando, corrigir referências no desktop e sempre sincronize para vocês não ficarem surtando, tipo, mas eu coloquei a referência, por que eu não consigo citar agora no Word? Sempre sincronizar para vocês terem acesso a tudo isso, beleza? Aqui tem alguns materiais para vocês consultarem. Tem alguns tutoriais do Mendeley feito pela Unesp de Rio Claro e também tipo um canal do YouTube que foi feito que chama Café com Mendeley. Tem gente, sério, deve ter umas 8 horas de treinamento do Mendeley. Eu acho que nem eu cheguei a assistir isso, então você imagina o quanto que não tem de informação nova ali.
Mas deve dar para fazer de tudo, né? Mas isso que eu mostrei para vocês é o básico que vocês vão usar, é o básico para vocês saberem trabalhar com a ferramenta. Quando vocês abrirem, vocês vão ver que não tem muito mais além disso, mas que é super prático para vocês usarem, tanto para escrever artigo, TCC, qualquer coisa, na verdade. Qualquer coisa. E eu acredito até que para artigos ou trabalhos menores, não necessariamente uma tese, enfim, na verdade, de qualquer jeito, é até mais fácil, porque você tem menos materiais, né? Quanto menor o seu trabalho. Porque quando eu dei o treinamento de semana passada, perguntaram para mim, mas serve para artigo? E eu falei, gente, eu acho que serve até mais, porque como são menos documentos, é mais fácil de você se organizar. Mas para trabalhos maiores, como dissertações, teses, enfim, que você vai ter um monte de documento para colocar, por isso que é importante fazer aquelas pastinhas, porque você vai se organizando um pouco melhor ali dentro, né, com os PDFs, tá? E, gente, agora a gente vai para a prática. Vou mostrar para vocês um pouco da ferramenta, a gente vai brincar um pouquinho, tá? Vocês estão me vendo direitinho ainda, né? Ó, gente, na minha área de trabalho, eu tô aqui com esse botãozinho e esse aqui é o meu Mendeley. Ele tá um pouco diferente de como tava ali, mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Por exemplo, se eu clicar... Camila, Oi! desculpa interromper, só antes de começar a parte prática, o pessoal já deixou algumas perguntinhas aqui, você prefere já ver agora? Pode falar, pode falar. Beleza. O primeiro foi o Felipe. Ele perguntou: isso funciona também para a biblioteca integrada que está sendo usada durante esse período do EAD? Mas isso, ele se referiu a alguma coisa faz um tempinho já, então se puder especificar, o Felipe, porque faz um tempinho que ele já deixou a pergunta aqui. Enquanto isso, eu vou ver a da Mariana aqui. Tá. Mariana pergunta: esse plugin do Word serve para o pacote 360 que a gente tem pela Unesp, do Office 360? Isso é uma boa pergunta. Eu também não sei, porque como ele veio para mim e eu já baixei, já usei no meu, eu também não sei se ele está funcionando. Eu acredito que sim, tá? Porque quando eu fiz algumas pesquisas, eu vi alguns tutoriais, né, sobre isso, eu tinha visto que sim, que ele estava fazendo, que ele também entrava pelo 365, né? Que é o online. Eu acredito que ele tem as mesmas funcionalidades. Mas testa aí, eu acredito que sim, porque ele vai aparecer uma aba, aliás, um botãozinho a mais na aba referências. Se você puder testar aí, me avisar também. Ou manda um e-mail para mim, gente, quem tiver alguma dúvida que eu não consegui responder agora, porque também é uma coisa um pouco nova para mim, manda um e-mail para mim e a gente vai tentando descobrir junto o que dá para fazer. Beleza? Beleza. Ó, o Felipe confirmou aqui a dele. Seria sobre quando ela falou de pegar os dados de livros já pegos anteriormente pela pesquisa da Unesp. Tá. Então, aí a pergunta dele foi se isso funciona também para a biblioteca integrada que está sendo usada durante o nosso período EAD. Tá. Que seria aqueles enfim, do que está online, né, agora. Eu também não testei. Isso. Mas é uma boa pergunta, viu? É uma coisa nova para mim. Não testei ali. O que eu testei foi realmente da pesquisa integrada, né? Que é a nossa. Que assim, às vezes tem online, né? Mas seria o nosso catálogo no geral. Eu vou mostrar para vocês depois ali. Agora, nessa que tem os e-books ali, eu não cheguei a dar uma olhada, mas depois eu posso olhar e devolver para você. Então, Felipe, se você quiser me mandar um e-mail, eu procuro, vejo se tem como, falo com as minhas colegas bibliotecárias e a gente vê se tem alguma forma, se não existir esse botão do Mendeley, se tem alguma forma de colocar esse botão. Beleza? O Felipe agradeceu aqui. O Alexandre Luiz perguntou: o Mendeley tem integração com o Google Docs? Acredito que não. Não. Isso é uma coisa que eu não vi nos tutoriais que eu vi, nas pesquisas e tal, não vi. Mas pode ser que seja algo que eu não sei. Mas eu posso ver também. Show. E aí, a Suzana, né, a nossa tutora aqui, ela só pediu para você colocar os links da biblioteca de Rio Claro aqui no chat, se você puder, Camila. Ah, beleza. Qualquer coisa, eu posso pôr depois também. Já vamos se você indo. quiser já colocar agora. Já põe agora. Deixa eu colocar. Copiar link. No chat. Onde que eu acesso o chat aqui? Aqui. Vou deixar meu e-mail também, já que estamos aqui. Aí, se o pessoal quiser mandar. Agora, vamos voltar para onde eu estava. Vai, e aí, tem mais pergunta? Acho que por enquanto é só, Camila. Pode seguir. Qualquer coisa, a partir daqui você comentou que pode te interromper, né? Isso, pode.
Então, aí, qualquer coisa que for surgindo aqui, eu vou interrompendo até para não perder o time, igual a gente fez com a do Felipe aqui. Pode ir. Beleza. Então, gente, essa aqui é a telinha principal. Eu clicando aqui, vai me abrir essa telinha aqui, vocês estão vendo? Vai me trazer toda essa informação de título, aqui a informação de autor, olha ali como ele abre tudo. Aqui vai me trazer informação de qual é a revista, enfim, o ano, todas essas informações aqui. E aqui aquele botãozinho que eu falei para vocês que vai abrir o PDF. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Só queria mostrar para vocês que tem como você alterar tudo. Tudo isso aqui eu posso alterar e ele vai alterar lá automaticamente o meu plugin do Word, tá? Aqui, gente, é onde tudo acontece. Vocês entrando aqui, a gente consegue trazer coisas do computador ou com a entrada manual. Eu vou fazer um teste com vocês aqui. A gente vai colocar... Quer ver? Vou colocar esses 3 artigos aqui, que eu já tenho no meu computador, ele está trazendo, e está me deixando aqui já os 3 por último. Ele já trouxe tudo, você vê, eu tinha simplesmente artigos no meu computador e de repente ele já me trouxe tudo certinho, os autores, o título, enfim. Ele já me deu, ele me mostra que eu tenho o PDF dele, me dá a opção de ler aqui dentro, e isso acontece com todos. Novamente, se eu quiser mudar alguma coisa, eu venho aqui e já altero aqui, tá? Mas por enquanto, vamos supor, por enquanto eu não coloquei ainda a referência completa, eu não sei se tem alguma coisa errada, a gente vai descobrir depois. Beleza, agora, o que eu posso fazer agora? Colocar essa entrada manual. É aqui que vocês podem entrar manualmente, caso vocês não tenham informações, tipo, você coloca o título aqui, os autores aqui, e todas as outras informações aqui embaixo. Agora, se eu tiver o DOI, ele já consegue puxar os metadados para mim. Então, como isso funciona? Eu vou entrar aqui na CAPES, gente. Eu já fiz uma pesquisa, tá? Entrei aqui em buscar assunto, joguei economia e vou pegar uma coisa aleatória, vamos supor que eu quero colocar esse artigo aqui. Eu li ele, gostei, vou citar, quero colocar ele no meu Mendeley, cliquei aqui no artigo e ele vai me abrir essa tela. E aí tá, nossa, achei esse link aqui do DOI. É ele que eu vou colocar ali, ó. Lembrando, gente, que se vocês tiverem só o número, também funciona, tá? Não precisa ser esse link completo. Então, eu vou copiar o endereço do link, vou voltar aqui no meu Mendeley e vou jogar aqui. Eu não preciso fazer nada, só colo e ele já me traz tudo, tá vendo? Trouxe o título, trouxe os autores, trouxe o journal, ele trouxe tudo. Lembrando, já falei 1000 vezes, o que vocês vão fazer nessa hora? Vocês vão ver se está tudo certo. Então, a gente vai voltar, eu vou conferir, esses são os autores? São. Esses daqui é o título? Tá. Beleza? Beleza, é isso mesmo. Então, eu vou colocar para ele adicionar. Adicionou, já está aqui minhas informações. Eu errei alguma coisa, tem como mudar? Tem. A gente já pega, vem aqui e coloca essas informações aqui. Por exemplo, ele não me trouxe informação de volume nem de número. Vamos lá ver se tem lá. Aí eu tô olhando aqui, não tô vendo nenhuma informação dessa. Apesar que tem aqui. Ele tá me dando essa informação. Volume 25, número 2. Então eu vou lá, você vê, ele traz algumas coisas, mas não tudo, né? Então, 5, 2. Beleza, já coloquei mais informações aqui, ele já atualizou. Atualizando aqui, ele já vai atualizar com o meu plugin do Word, tá? Que também funciona em software livre também, tá? Não precisa ser necessariamente do Word. Gente, aquilo que eu falei para vocês de onde baixa esses plugins é nesse botão aqui, ó, de Tools. Então, tem esse aqui para instalar o plugin do Web e esse aqui para instalar o do Word, beleza? Agora, já mostrei como que a gente altera os metadados aqui. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês como é que funciona o PDF dentro do Mendeley. Você vai vir aqui em Read e ele vai abrir para você o PDF aqui dentro. Aí tá, beleza, tô lendo, gostei disso aqui, quero selecionar isso aqui. Vou botar um highlight, ele já colocou. Eu clicando em cima, ele me dá a opção de colocar no meu notebook. E aí eu posso escrever o que eu quiser, tá? Coloco aqui, enfim, escrevo o que eu quiser, vai ficar um comentário para mim.
beleza? E aqui, gente, se eu colocar essas notas gerais, essas são as notas que vão aparecer para quando eu compartilhar esse PDF, tá? Então, beleza, essa parte a gente já viu. Sai daqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que é o Word. Eu também fiz um documento de teste aqui para a gente dar uma brincada. Beleza, essa é a cara do meu Word, eu abri ele, vou vir na aba referências e ele cria esse botãozinho aqui, pode ser que ele jogue para o final, tá? Mas enfim, importante o botão estar aqui. Clicando nele, ele vai abrir essa tabelinha aqui do lado. E aí a gente vai brincar de colocar as coisas aqui. O que a gente vai ver? Vamos supor, estou escrevendo, tal. Ah, lembrando, gente, aqui, como eu falei para vocês, ó, que vocês escolhem a norma. Ah, tá, BNT, aqui tem outras normas, mas como essa aqui é a nossa, não precisa fazer mais nada. Na dúvida, eu já estava com o Word aberto, coloquei mais informações no Mendeley Desktop, então eu vou vir aqui no More e vou colocar para ele fazer a sincronização. Sincronização. Tá? E aí ele já sincronizou. Voltei aqui nas minhas referências, aqui ele vai aparecer tudo que eu tenho, tá? E eu vou fazer citações. Então, se eu quero colocar dois juntos, tipo, eu fiz, né, falei sobre algum assunto e quero colocar duas referências, né, duas citações ao mesmo tempo, vou colocar duas citações e ele vai criar automaticamente para mim, vocês estão vendo? Ele criou automaticamente para mim elas juntas dentro do mesmo parênteses. Então, vocês veem que ele colocou certinho o sobrenome dos autores em caixa alta, separado por ponto e vírgula, certinho. Exatamente como a BNT faria, ele fez para a gente. Vamos vir aqui e colocar mais um. Vou inserir essa citação, beleza. Agora, vamos supor que eu quero... Esse aqui, eu estou fazendo uma citação direta. Então, uma citação que tem a página. Eu vou clicar aqui, vocês viram que no momento que eu coloco, ele aparece aqui para mim, para eu colocar outras informações. É aqui que eu vou colocar. Vamos supor que é a página 10. Só coloco isso, aperto Done, e para ele salvar essas mudanças. Automaticamente ele já colocou a informação da página. Beleza? Legal, ok, já colocou a vírgula, tá lindo. Mas vamos supor que eu ainda quero colocar outra informação aqui dentro. Eu venho aqui no sufixo e coloco o grifo nosso, porque eu fiz um grifo na citação dele. Olha o que acontece. Ele colocou a informação grifo nosso, mas vocês perceberam que não tem a vírgula que deveria ter depois do 10. O que a gente faz nesse caso? Vem aqui nesse botão aqui, ó, que ele fala que eu vou manualmente mudar a citação. Ele vai me abrir a citação desse jeito aqui e eu vou colocar a vírgula no lugar certo, tá? E aí eu vou salvar e ele já vai colocar aqui. Isso aqui, gente, independente, eu posso vir aqui e sincronizar e ele não vai sair. Por quê? Porque eu alterei dentro dele. O que eu falei para vocês que se você sincronizar e sumir, é a referência em si, tá? Eu vou criar para vocês vou criar para vocês a lista de referências, que eu acho que ele já criou sozinho, não sei como. E aí, pronto, ó, ele já criou a lista de referências sem eu apertar no botão, foi mágico. E a partir do momento que eu clicasse aqui, ele ia aparecer isso, tá? Onde está o seu mouse. E vocês vão vendo que conforme eu for colocando mais citações, ele vai colocando as referências embaixo, tá? Eu quero mostrar para vocês uma que a gente vai ter que alterar, que eu vi que eu estava testando hoje à tarde, eu vi que ele deu um erro. Ah, outra coisa importante, gente, quando vocês colocarem a bibliografia, deem uma olhada, tá? Nas referências, tá? Tá tudo certo? Tá? Não tem nada muito fora do esquema? Não. Gente, tá certinho, então não precisa mexer em nada. Beleza? Agora eu vou colocar para vocês uma que estava dando erro, que era esse aqui. Coloquei a citação, beleza. Ah, não tem erro nenhum. Aqui não tem, mas na referência tem uma coisa errada. No momento que eu olhei aqui, falei, bom, o título está certo, as outras informações estão certas, porém o nome da pessoa está errado. O que é esse rojo aqui aparecendo no final? Não faz sentido. Aí, ou seja, o que você vai fazer? Vai mexer aqui? Não, porque se eu vir aqui e apagar, a hora que eu sincronizar por qualquer motivo, ele vai voltar. Vocês viram que voltou?
Aí ele vai voltar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no desktop, eu vou abrir e entender o que está acontecendo. Aqui vai no info, tá? O que está acontecendo aqui? Abrir. Ué, mas o nome dele tá normal. Não estou entendendo o que está acontecendo. Eu fiz uns testes e eu descobri o seguinte. O problema aqui é o ponto. O fato de ter o ponto, ele estava deixando, ao invés dele suprimir o resto do nome, né, do autor, ele estava deixando em caixa alta. Então, no momento, você pode tanto tirar o sobrenome, né, mas no caso aqui, já que tá, a gente vai deixar. Eu vou tirar o ponto, só isso, e ele já está sincronizando aqui em cima, ó, automaticamente, tá? E aí a gente vai voltar para o Word. Tá aqui ainda. Por quê? Porque eu não sincronizei. Eu venho, vou fazer esse update e automaticamente ele já sumiu e ficou, né, da maneira que deveria ficar. Deu para entender, gente? É assim que você faz essa mudança ali aqui no desktop. É assim que você faz essa mudança aqui de citação também. Beleza? Eu acho que isso aqui é o mais importante que a gente pode fazer, é o que dá para fazer. Conforme vocês forem citando outras coisas, vai colocando, tá? Vamos brincando aqui. Tá vendo? Ao mesmo tempo fui fazendo, já foi colocando aqui na minha listinha aqui de a bibliografia, já tá colocando na ordem alfabética. É perfeito. Isso aqui não tem nada para mexer. E bom, e essa parte aqui é isso. Mas temos mais uma outra coisa, que é o plugin da web, que eu até podia ter mostrado antes para vocês. Aqui, gente, vamos supor, tô aqui na pesquisa do Cielo, tal, pesquisei, o plugin da web fica onde? Aqui em cima, ó, tá vendo? Bem no cantinho, ele estava escondido aqui dentro na parte das extensões, mas eu trouxe ele para fora, então se o seu tiver escondido, ele vai estar aqui dentro, tá? Isso no Chrome. Aí eu venho aqui, essa aqui tá a minha tela, beleza? Ah, eu gostei desse aqui, gostei de vários, né? No momento que você vem aqui, gente, ele já seleciona todos. Olha aqui, todos estão aqui. E ao mesmo tempo já está procurando PDF. Esse Mendeley aqui é sensacional. E aí você vai. Aí você pode colocar o que você quiser. Tipo, beleza. Esse aqui tem PDF, o outro também tem. Eu quero colocar esse... vou colocar esse aqui. Aí, beleza, selecionei. Quero selecionar um só ou dois, tanto faz. Vamos ver. Pisato, tá. Vou adicionar. Ele leva um tempinho para adicionar. E aí, onde que ele vai estar? No desktop. Tá? Ele vai estar ali no Mendeley Desktop. E se vocês tiverem também com o Mendeley da web, ele também vai estar lá. Então, a gente vai esperar um bocadinho. Lembrando, gente, que você tem que estar com o VPN ligado, tá? Para acessar, o Cielo ou não, né? Mas para acessar outras bases de dados e tal, porque o Mendeley vai fazer isso com qualquer base de dados. Inclusive, se for paga ou se não for paga, ou se você tiver acesso, na verdade, mesmo que você não tenha acesso, ele consegue puxar os metadados. A diferença é que ele não vai encontrar o PDF para você, tá? Bom, gente, acredito que foi, vamos lá dar uma conferida. Ah, foi, ele até colocou aqui, visualizar o PDF na biblioteca. Venho aqui e ele já colocou. Inclusive, eu já tinha até adicionado ele. Ele me deu aqui, ele colocou para mim, tá repetido, tá, gente? Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que ficar de olho também. Eu vou deletar esse aqui mais antigo, eu vou ficar com esse aqui mais recente. E é aquele mesmo esquema. Eu abro o PDF dele aqui para ler, se eu quiser fazer algum comentário ou não. Mas o importante é que ele tá aqui e é assim que eu trago, que eu puxo essas informações pelo plugin da web. Agora eu vou mostrar para vocês a pesquisa integrada, tá? Que é o nosso sistema, tá? Da Unesp. Eu fiz uma pesquisa simples aqui, joguei economia na tela principal, vou até fazer de novo com vocês, só para... Então, estamos aqui no Atena, eu coloquei economia aqui. Qualquer coisa que vocês quiserem colocar, tá? Que vocês estiverem usando e tal. Vamos supor que eu quero colocar esse livro eu usei, eu vou citar ele. Entrei aqui. Na mesma hora ele me abre, enviar para Mendeley. Gente, é muito prático. Aí ele pergunta aqui para você, você quer ir com essa sua conta? Sim. Manda aí. Tá exportando. E já exportou. Vamos lá olhar. E ele já colocou aqui para mim, me trouxe essas informações, tá vendo? Esse é o título, o autor é esse? O autor é esse. Tem mais informações? Venho aqui,
e vejo, é isso, essa é a editora, essa aqui é a cidade, esse é o ano, beleza. Aí eu volto lá, se eu quiser vou mandar ele fazer a sincronização, vou lá em cima, beleza, encontrei esse cara, cadê? E vou fazer uma citação dele. Camila, Oi, o Alexandre perguntou se essa função de exportar também funciona no Sci-Hub. não conheço, é uma base? Eu também não conheço. Como escreve? Se você Sai que no chat? é SCI-Hub. Se você quiser abrir o microfone, Alexandre, para perguntar, Né? fica à vontade também. Então, eu fiquei mais na dúvida, porque não é uma base oficial, é um site que tenta compartilhar o máximo de artigos, né, inclusive fechados, aqueles que são pagos, muito caros, e aí não sei se em uma base não oficial, né, paralela, E é fácil de funcionaria. entrar? Se eu escrever aqui, eu consigo entrar? É fácil, posso até mandar o link aqui, só um Manda, instante. manda o link aí. A gente já descobre agora. Agora eu vi que você escreveu aqui. Nossa, nunca tinha ouvido falar, legal. Então tá. Fala alguma coisa para eu escrever aqui. Pode ser a mesma coisa que você tinha colocado lá no Dantenas. Economia? Beleza. Ele acha em. O que é isso? Ele tá fora do esquema? Ninguém? Ele precisa de uma extensão para Precisa de uma usar? extensão, pelo visto, né? Não, eu nunca precisei, mas talvez, não sei se é o Chrome, que eu uso geralmente pelo Mozilla. Tá. Ele fala que a pesquisa está temporariamente fora. Bom, mas aí faz isso, testa. Tipo, pega para pesquisa, clica no botão, porque assim, gente, é só isso. Tipo, você vai vir aqui, clicar no botão e ele vai baixar automaticamente tudo para você. Testa. Quando você fizer a sua pesquisa e ele aparecer uma porrada de artigo, joga ali e vê se ele reconhece. Porque mesmo que ele não traga o PDF para você, na verdade, às vezes isso nem é tão importante. Às vezes você já leu em outro momento, não precisa do PDF de novo. Às vezes você precisa só do metadado. Então, se ele já jogar isso para você, quer ver? Tem alguns aqui, ó. Deixa eu dar esse exemplo aqui para vocês. Ele achou a informação, mas ele não encontrou o PDF. Então, eu consigo colocar isso no meu. Aí, todas as informações estão aqui, todos os metadados estão aqui. Eu consigo colocar isso no meu Mendeley, mas eu não consigo ver o PDF. Então, na verdade, acho que ver o PDF seria até uma coisa a mais, né? Uma coisinha a mais. Mas, gente, tem mais alguma dúvida, gente? Porque era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar. Acho que por enquanto não tem mais nenhuma aqui pelo chat, pelo menos. Gente, ó, só para dar uma fechadinha, né? Então, mostrei para vocês aqui sobre o Mendeley Desktop, como colocar coisas novas, como fazer alterações, né? Que vão automaticamente mudar a referência do Word. E como colocar citações aqui pelo plugin, como alterar essas citações e como criar a lista bibliográfica, né? Eu acho que isso, e como também pegar esses documentos pelo plugin da web, eu acho que isso é o mais importante, é o mais básico, e é para isso que o Mendeley foi criado. Então, acredito que vocês já estão super pró em fazer isso. Eu acho que é bem mais fácil do que a gente pegar e ficar criando referência na unha, né? E aí é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, senão eu vou parar de apresentar para eu poder olhar para vocês de novo. Camila, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu não estou conseguindo ligar minha câmera de novo, mas eu vou falar assim mesmo. Se eu tenho um livro, eu tenho uma referência no meu computador, é um livro.
Uhum. né? E é um livro que tem vários autores, vários capítulos de autores diferentes. Eu estou usando um autor, um capítulo desse livro. Como que eu faço a referência dela? Tem que ser manual? Sim. Quer ver? Deixa eu vir aqui. Se a gente colocar um manual, aqui você consegue colocar vários autores, né? Ou essas informações de. É que aqui ele te dá informação de journal, né? Que não é o que a gente quer fazer. Mas aí depende daqui, ó. Se você entrar aqui nesse tipo de referência e colocar capítulo de livro, já vai te dar essa opção, ó, de colocar o título, o autor, qual é o livro, e aí ele já vai criar automaticamente para você a referência certinha, tá? Mas isso para você, como não tem como o Mendeley descobrir, por exemplo, você colocou o PDF de um livro, não tem como ele descobrir que você quer fazer essa citação automática de um capítulo específico. Nesse caso, aí você tem que colocar manualmente, tá? Aí você vem aqui, só muda aqui o tipo de referência. Olha só, tem várias coisas para vocês colocarem quando vocês tiverem que colocar manualmente. Vem aqui no capítulo e pode colocar, tá vendo? Esse aqui é o título do capítulo, o autor, e aqui ele colocou até o editor, né? Então aqui é o autor do capítulo e as informações do livro e tudo mais, tá? E aqui você vai colocar o editor do livro. Beleza? Perfeito, entendi. E se for uma lei que eu tenha pesquisado na internet, ele também é feito manualmente? A lei, aí eu já não sei como que ele poderia vir aqui. Boa pergunta. Eu acredito que aqui ele não vai dar essa opção, até porque a referência de lei é uma referência muito específica, né? Eu também tenho minhas dúvidas que o Mendeley ia conseguir fazer uma referência de lei pela BNT. Talvez você tenha que criar ela, tipo, manualmente mesmo, não pelo Mendeley. Tipo, manualmente mesmo. Talvez aqui o webpage, mas eu acho que não. Acho que não. Dá para testar. Você pega uma simples aqui, por exemplo, um tipo de referência de página da web e coloca. Mas eu não sei se vai dar certo. Isso é uma boa pergunta. Mas aí qualquer coisa, o mínimo, aliás, o máximo que vai acontecer é você ter que colocar, tipo, digitar realmente a referência no meio da bibliografia criada pelo Mendeley. Isso aí é uma coisa que ele não vai apagar quando porque você não está mexendo em uma referência que ele criou. Você está simplesmente colocando coisas a mais, então, né, em outros lugares. Então aí é tranquilo. Acho que tudo que dá para fazer no Mendeley é legal de fazer, mas algumas coisas realmente ele não vai abarcar. Camila, a Gabriela perguntou aqui se tem como alterar para ordem numérica ou somente alfabética. Quando você faz pela BNT, eu acho que ele já traz automaticamente a ordem alfabética, tá? Eu não sei se ele vai dar essa opção. Inclusive aqui, como eu falei para vocês, tem tão pouco botão que é difícil você entender, né? Se ele tem muito mais coisa para mostrar, mas eu acredito que não. Eu já olhei bastante todos esses botões e eu acho que não tem como fazer essa mudança, não, para a ordem numérica. Que é meio. O que é meio ruim, assim, eu não costumo ver, não é uma coisa comum, mas talvez, dependendo, né, se algum artigo, se alguma revista pedir para vocês, aí eu acho que vocês teriam que fazer na mão. Talvez criar a referência, as referências, né, criar pelo Mendeley, só que aí depois ir mudando a ordem das referências manual. Posso fazer uma pergunta de novo, Hugo? Pode. É claro, assim, como eu não mexo, né, acho que a hora que a gente for começar a trabalhar, que vão vir as dúvidas, né, daí aí a gente passa e-mail para você para perguntar. Isso. Mas já tenho uma aqui. Se eu tenho uma lista grande de bibliografias, como você está mostrando aqui, e eu estou começando a escrever um artigo científico e tem a bibliografia própria dele, eu preciso ter uma pasta separada com essa bibliografia específica que eu vou usar nesse artigo ou não?
ou quando eu estiver escrevendo artigo, eu puxo esses artigos que estão aqui na minha pasta. Entendeu? Ó, você pode puxar, você diz essa organização dentro do Mendeley ou no seu computador? Não, dentro do Mendeley mesmo. Tá. Não, você pode deixar do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. Se você quiser colocar aqui, você vê que aqui na barrinha aqui lateral, ele mostra todas as suas referências, ou só as que você adicionou recentemente, ou só que você leu recentemente, favoritos. Então, na verdade, se você quiser favoritar algum desses, para falar, não, porque pelo menos eu sei que está na minha pasta de favoritos aqui, ou se você quiser arrastar ele para alguma pastinha que você criar, é indiferente, na verdade, depende do quanto que é melhor para você organizar. Se você tem um Mendeley muito completo, com muito artigo, e você quer, por exemplo, para a escrita desse artigo aqui, desse trabalho que eu estou fazendo, eu quero criar uma pastinha e colocar só o... você pode fazer isso, que eu acho que é mais fácil depois. Na hora que você tiver lá no Mendeley no plugin do Word, para você já acessar os específicos que você quer. Mais fácil de pesquisar, né? Mas até no Mendeley aqui, ele te dá uma maneira de... Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Não consigo sair. Meu Deus, referências. Sai. Eita. Aqui você consegue pesquisar também, ó, nas referências para adicionar. Então, sei lá, se eu quero... Agora não tá me pesquisando, não tá deixando eu pesquisar, mas enfim. Aqui você coloca o artigo, o autor, né? Se você estiver pesquisando no específico, e ele já vai trazer a referência direto para você. E isso vai te poupar um tempo de você ficar lá pesquisando, rolando assim a tela até você achar o documento que você quer. Aí seria isso. Entendi. Ó, como não tem perguntas aqui, eu vou fazer uma outra pergunta, mas é pergunta de iniciante, tá? Porque eu nunca usei também, eu espero que ajude os outros. Eu estou vendo que você está usando esse Word aqui, ele está dentro do Mendeley? Não, você está usando o Word mesmo, você abriu separado. Isso, abrir separado. Ele vai, qualquer Word vai aparecer essa informação para mim. Então, eu abro meu Word normalmente, e aí quando eu for inserir uma bibliografia, eu clico nesse botão do Mendeley e ele vai buscar. Isso aqui é uma coisa que não tem nada a ver com o Mendeley, tanto que assim, eu fecho aqui, tipo, é um Word normal, eu abri o Word e tal. Quando eu quero abrir, até vou deletar tudo, beleza, vida que segue. Estamos aqui, aí eu venho na referência, eu falo para abrir ele, é aí que eu começo a brincar com ele dentro do meu Word, mas qualquer Word que eu abrir, ele vai me dar essa opção. Inclusive, se for uma coisa já escrita, né, não uma tela em branco, qualquer coisa ele vai abrir e automaticamente ele vai estar sincronizado com o meu Mendeley Desktop. Então, tudo que eu mudar lá, vem para cá e eu já consigo colocar isso em qualquer documento. Sim, e esse plugin do Mendeley só aparece porque você baixou ele, né? Só aparece o quê? Ele aparece aqui porque você abaixou ele da internet ou no seu computador. Isso, aqui mesmo, né? Na hora que você entra no Tools, aqui você consegue... Ele já baixa, é super simples, ele já baixa e você coloca instalar e ele já vai direto para o Word. Perfeito, obrigada. De nada, gente. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Se alguém quiser e preferir, pode ligar o microfone e falar também, viu? Mais nenhuma? Acho que... Então é isso. Camila, queria agradecer muito, viu, pela oficina, foi bem bacana, muito informativa. O pessoal até está elogiando aqui no chat já. Queria lembrar todo mundo, o Marcos mandou aqui para a gente no chat o link do formulário de feedback para vocês receberem um certificado da oficina, tá? Então é muito importante todo mundo lá preencher, que daí a gente envia o certificado para vocês. Então, se não temos mais dúvidas, muito obrigado de novo, Camila, pela oficina, foi muito bacana, e tenho certeza que todo mundo gostou muito, e é isso. Obrigada, viu, gente? Foi muito legal. Qualquer coisa, então, manda e-mail para mim, viu?
Podem mandar. O e-mail dela tá até no chat aí, gente. É isso aí. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo aí.